dia! Estamos começando mais um devocional do livro de Êxodo. Isso, bom dia. Hoje estamos no capítulo 29, 30 e 31. Mas antes de dialogarmos sobre o assunto, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos pela oportunidade de estarmos vivos e com saúde, agradecemos por todas as necessidades supridas, agradecemos por poder estar aqui lendo a Tua Palavra, meditando ela e neste instante compartilhando aquilo que lemos. Nos ajuda, nos dê sabedoria, nos dê direção para que nós façamos tudo conforme a Tua vontade. Guarda a Tua Palavra no nosso coração e nos transforma, Senhor, conforme os Teus ensinamentos. Para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Gente, então nós estamos como eu já falei, nós estamos no livro de Êxodo, capítulo 29 ao 31. Essa foi a nossa leitura de hoje. E Deus estava instituindo ali algumas regras, né? Isso. Ele tinha explicado também como que deveria ser construído o santuário, o tabernáculo, a arca da aliança. Exato. E no capítulo 29, ele fala a respeito do sacrifício. Como os sacerdotes deveriam ser purificados ou preparados para o seu ofício sacerdotal. Então Arão e os seus filhos da tribo de Levi haviam sido separados e escolhidos por Deus para que fossem sacerdotes. Então depois disso, Deus falou qual eram as vestes que eles deveriam usar, como deveriam ser cada uma destas vestes, e depois ele disse como também esses sacerdotes deveriam ser preparados para praticarem esse ofício sacerdotal. E o que ele disse? Assim, o que eu queria só falar que assim, em todo esse trabalho que ele fala detalhadamente, sempre tem uma coroa, né, desde da arca até o tabernáculo, sempre tem uma coroa, né? E aí ele diz para fazer expiação, né, ao sacrifício para o povo. Então, era necessário que o povo levasse até os sacerdotes um novilho, que é um bezerro, Isso. E 2 carneiros. Esses animais seriam mortos e oferecidos a Deus, de forma que o sangue seria derramado no altar e a gordura também estaria diante do altar para serem queimadas. Isso do novilho, né? E Arão também faria, né, uma vez por ano, como sacerdote também, esse sacrifício, né, em prol do povo, né? Uma vez por ano ele também faria isso. Sim. E esse sacrifício era uma coisa interessante, é como se fosse para purificar os sacerdotes. Os sacerdotes, de certa forma, simbolicamente, eram purificados através desse ritual. Esse ritual precisava acontecer para que os sacerdotes estivessem preparados, estivessem justificados, de certa forma, para então praticarem o tal ofício. Então os animais eram mortos, parte do sangue o sangue era derramado ali no altar, e a gordura também para que fossem queimados ali no altar, e fora do altar era onde eles levavam a pele e a carne do animal, que não podia serem queimadas ali dentro, mas sim tinha que ser fora do altar. E ali os sacerdotes colocavam também no último bezerro que eles matavam, eles tinham que molhar a ponta dos dedos, o polegar, para pegar, acho que era a orelha direita. Deixa eu ver se eu marquei aqui.
Na orelha, eles pegavam um pouquinho de sangue para passar na orelha direita e no polegar direito de cada um. De Arão, entre os sacerdotes, que era Arão e os seus filhos. E o que mais me chamou a atenção, depois disso, eles estavam com roupas esplendorosas. Sim. Roupas folhadas, banhadas a ouro, pedras preciosas, dos pés à cabeça. Nossa, né? legal. Com evidenciação ao peitoral, ali onde se concentravam as pedras preciosas. E ainda que essa roupa tivesse todo esse valor, imagina também que ela era bem pesada, Sim. revestida de ouro, com colar, com coroa, com tudo. E o que era feito com o sangue? Eles pegavam o sangue, isso fazia parte do ritual, e derramavam esse sangue sobre eles, sobre os sacerdotes, sobre Arão e os filhos dele, que eram sacerdotes com aquela roupa maravilhosa, esplendorosa. Imagina. Então, olha que interessante. Uma roupa com tamanho, valor. Tão cheia de perfeições, né? De detalhes, né? Sim. E eram derramadas. Imagine a cena, aquela roupa esplendorosa e tendo que derramar o sangue ali em cima deles com aquela roupa toda, de forma que mostra que na realidade aquilo não é nada. Não. Que ainda assim o ser humano é indigno, é sujo e precisa ser lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Pelo sangue, exatamente. E esse ritual era feito por 7 dias. Por 7 dias eles faziam isso. E eu até agora fiquei numa dúvida. Será que, porque não parece que não ficou muito claro, será que esse sangue era derramado ali neles, mas com eles vestidos nessas roupas especiais, sim. Ou não? Eu não peguei aqui nos textos esse detalhe. Talvez era algo que nós precisamos estudar a cultura e a história para entender. Mas aí fica uma dúvida, né? Exato, e também para um momento de estudo mais aprofundado. Porque nesse devocional, o que nós trazemos para nós, agora neste momento, através dessa fala sua, é que hoje não precisamos mais fazer todo esse ritual. Imagina termos que derramar sobre nós sangue de animal, sacrificar sempre um animal. Imagine só, né? Não só isso, né? Mas que também agora nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Os sacerdotes precisavam derramar esse sangue. Já pensou? Os sacerdotes, aqueles que entendem que são sacerdotes nos dias de hoje. Sim. Se derramarem com sangue. E também a cada pessoa sacrificar um animal. Imagina tanto de gente no mundo. Claro que nem todo mundo irá fazer isso, mas imagina, cada um pegando um animal e sacrificando e fazendo todo esse processo que eles faziam aqui. Imagine só. Aí depois Deus disse que era para fazerem também um altar, um altar especial, específico para queimarem o incenso. Então o povo tinha que levar para os sacerdotes se santificarem, não só os bezerros e o novilho, mas tinham especiarias que eles levavam também. Levavam azeite, levavam algumas outras especiarias. E com essas especiarias eles faziam um incenso para queimar ao Senhor. Então tinha um lugar especial, era um altar só para o incenso, só para queimar o incenso. E nada além disso poderia ser queimado ali. Tinha muitas coisas. Assim, aqui no capítulo 31, o que me chama a atenção é quando os artifícios da obra do tabernáculo, né? Que a gente vê que diz assim: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome Bezaleel, o filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência, e em todo o artifício para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata, e em outras coisas também, lavrar pedras. Então a gente vê que Deus, ele realmente, enxergamos a sua soberania, que ele coloca em nós características que nós nascemos, parece que com esse propósito de designar algo, que dá a entender aqui, né, que
que Deus ele coloca em nós características para que a gente nasça para fazer alguma coisa ou designe algo. O que você acha disso aqui? Eles eram da tribo de Judá. Sim. Alguns capítulos atrás, se eu não me engano, eu não vou me recordar ao certo capítulo, mas no livro de Êxodo, na hora que Deus estava separando as tribos e dizendo o que aconteceria com cada uma das tribos, sim. Se eu não me engano, ali ele já estava dando um prenúncio, que de Judá sairiam pessoas sábias, isso, algo do tipo. Para fazer determinadas coisas assim. Depois precisamos voltar para reler isso aí, mas é interessante. Então, nós vemos que muitas vezes as pessoas hoje que têm capacidade, que têm ciência, que são estudadas, que têm sabedoria, que são inteligentes, as pessoas pensam que esse mérito é delas mesmas. Mas nós vemos aqui que Deus é que dá essa capacitação. Deus é quem derrama a sabedoria. Deus quem que conduz até Exatamente. Mesmo porque a inteligência está muito ligada ao conhecimento. Quanto mais você conhece, quanto mais Sim. você estuda, mais você pesquisa, mais conhece e, consequentemente, mais inteligente fica. Então, existem diferenças em relação a pessoas que têm mais facilidade para aprender do que outras. Mas o esforçado pode até sobressair aquele que tem mais facilidade. Tudo pelo empenho, pela dedicação, pelo esforço em conhecer algo novo. Então, muito interessante que Deus diz que deu essa sabedoria, deu esse conhecimento, deu toda a ciência para que eles fossem os responsáveis, os engenheiros, Exato. responsáveis e arquitetos do tabernáculo, por construírem todas as coisas. Não só o tabernáculo, mas sim, como a arca, como que mais? O altar, sim, todas as coisas. Eles seriam os responsáveis pela construção. Sim. Deus capacitaria eles para fazerem isso. Eu também entendi como importantíssimo essa questão. Então Deus, ele criou... Em prol do seu plano, Deus, se Ele quiser, ele capacita uma pessoa para poder designar aquilo que Ele quer que seja realizado. Porque o que dá a entender aqui que Ele já havia dito lá atrás, como você disse, né, nas tribos. Mas o que dá a entender aqui é que Ele quis dar coisas a mais para que se realizasse esse tabernáculo, né, esse plano dele, né? Então Deus, ele tinha um plano arquitetado minuciosamente, sim, de construção de várias coisas, e aí nós ficamos pensando, nossa, que obra é essa? Como que as pessoas conseguiram fazer? Mas aqui explica, Deus deu capacidade, conhecimento e sabedoria para que os homens conseguissem fazer aquilo que ele determinou que fosse feito. Agora, outra coisa também que um pouquinho mais atrás foram registradas é que o homem acima de 20 anos deveria levar moeda, um dinheiro, uma parte de valor em moeda para que contribuísse com o serviço na tenda, no tabernáculo, né? Sim. Então, porque é como as pessoas dizem, a obra de Deus não precisa do dinheiro, mas a obra precisa. Na verdade, não é nem a obra, é uma instituição, um salão, um templo que precisa. Sim. Porque a obra de Deus pode ser feita em qualquer lugar, Exato, não precisa de um espaço físico. Mas para quem tem um lugar específico, e é a mesma coisa que eu e minha esposa convidam um pessoal, não cabe aqui em casa, a gente fala, olha, vamos alugar um espaçozinho para a gente ficar confortável, caber todo mundo, e a gente falar da palavra de Deus, vamos dividir um aluguelzinho para a gente usar esse salão? Seria mais ou menos isso, para manter, para poder pagar as custas do local onde as pessoas precisam se reunir, porque não cabia, né? Agora, se eu estou aqui em casa e não tem necessidade de ampliar o espaço para eu ter uma comunhão, para eu compartilhar a palavra de Deus, então isso também não se faz necessário neste caso. Naquela época se fazia necessário porque a presença de Deus estava dentro de um espaço, de algo físico, estava ali dentro da arca, onde tinha todo esse trabalho, né? Então, mas quando Jesus foi morto e ressuscitou, o véu foi rasgado e não havia mais necessidade, né? Agora sim, Jesus... o templo foi destruído, exatamente, o templo foi destruído e agora ele habita
habita em nós. nós. Mas também, se a pessoa se sente à vontade de ir buscar a Deus, de Sim. estar em comunhão, ligado a uma instituição, a uma... Sim, Não há problema denominação, nisso, né? Nós precisamos buscar está em comunhão, né? a Deus. Assim como também não há problema aqueles que buscam e têm comunhão com Deus, buscam a Deus, têm comunhão com os irmãos, fora de um espaço físico ou fora Sim. de uma instituição religiosa. Sim. Mas vamos lá. Então, ele pediu para construírem uma pia para os sacerdotes se lavarem também. Ele pediu para que azeite fosse preparado para ungir os sacerdotes e todos os utensílios. Então esse azeite ia ser preparado com as especiarias, o azeite junto com as especiarias para criar um perfume, ia ser usado para ungir todos eles e para, que eu falo, os sacerdotes, né? O Arão e os seus filhos, que eram sacerdotes, e todos os utensílios. E no 32, o incenso também, perdão. eles fariam o incenso para queimar a Deus com essas especiarias. E por fim, Deus fala mais uma vez de guardar o sábado, ou seja, de descansar, porque Sim. até Deus descansou. Sim. Lembrando que o sábado, como disse o Senhor, era para descanso. Então nós entendemos que até hoje é necessário que o homem descanse também, mas não necessariamente no sábado, porque o próprio Jesus, lá na frente, que não veio para quebrar a lei, mas para aperfeiçoá-la, disse que por acaso não é lícito fazer o bem no sábado, fazer o que é bom no sábado? Então, já deixa claro que nós podemos sim fazer coisas boas, trabalhar é uma coisa boa no sábado, mas é importante descansarmos também. E em seguida o bezerro de ouro, né? Que o povo pediu para que Arão fizesse, porque Moisés subiu ao monte para estar aí com Deus, pegando todas as informações a respeito do altar. Na realidade, o bezerro de ouro é para amanhã. Amanhã. É verdade. Amanhã que nós estaremos refletindo sobre o capítulo 32. É verdade. E para concluir, irmãos, então Deus entregou as tábuas de todo esse testemunho, de tudo aquilo que ele pediu, das ordenanças e das consequências. Essa tábua foi entregue a Moisés, enquanto Moisés estava ali todos aqueles dias com Deus, em comunhão e intimidade ali no monte. Tá bom? Nós agradecemos por este período que estivemos juntos. Convido você para que amanhã esteja novamente aqui conosco, às 8h40, repetindo, às 8h40 da manhã. Estaremos refletindo e dialogando sobre os capítulos 32, 33 e 34. Um ótimo dia para vocês e que Deus nos guarde, nos abençoe e nos dê sabedoria em todo o nosso trabalho do dia. Amém? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.